O barulho da rua parecia esmagar cada passo que eu dava. Minhas mãos sujas tremiam enquanto segurava a sacola rasgada com restos de pão duro que tentei juntar para meus filhos. A blusa, velha e desbotada, grudava no meu corpo suado, e meus pés, descalços, sentiam cada pedra da calçada. "Mamãe, estamos com fome", sussurrou Joãozinho, apertando minha mão com força. Seus olhos, fundos e cheios de lágrimas, pareciam carregar o peso do mundo. "Eu sei, meu amor", murmurei, tentando manter a voz firme, mas ela falhou no meio da frase. "Eu sei", repeti, engolindo o choro que ameaçava escapar. Um homem passou por nós, rindo alto, e jogou um olhar de desprezo. "Olha só, mendigos na rua", zombou, e sua risada cortou como faca. Senti a vergonha subir pelo meu rosto, queimando minha pele, misturada à fome que me rasgava por dentro. Eu olhei para meus filhos, pequenos e confiantes, mesmo com a barriga vazia, e meu coração se apertou. "Eu prometo que amanhã vai ser diferente", disse, mesmo sem ter a menor ideia de como conseguiríamos comer. As vozes da rua, o vento que trazia cheiro de fumaça e lixo e o choro contido das crianças me cercavam. Senti um frio estranho percorrer a espinha, como se algo invisível estivesse observando, e me perguntei, será que alguém vai nos ouvir hoje, antes que seja tarde demais? O sol já entrava pela fresta da janela quando ouvi o choro baixinho de Ana, a caçula, vindo do canto da cama improvisada. Eu ainda estava deitada com o corpo pesado e dolorido, sentindo cada músculo reclamando da noite mal dormida. Minhas mãos buscaram o lençol fino, tentando puxá-lo sobre o corpo para aquecer a menina, mas nem isso parecia suficiente. O choro dela era fraco, quase engasgado, e meu peito se apertou. "Mãe, tô com fome." A vozinha mal passava de um sussurro. Respirei fundo, tentando não deixar a aflição me engolir. Eu mesma não havia comido nada na noite anterior. Cada mordida que economizava para os meninos me pesava no corpo como um tijolo invisível. Mas o que mais doía era ver o olhar deles me pedindo algo que eu não podia dar. Levantando-me devagar para não acordar os outros, caminhei até a pequena cozinha que mais parecia um armário mal iluminado. A geladeira rangia ao abrir, mas não trouxe nenhum alívio. Só o eco do vazio, frio, que parecia zombar de mim. Restava apenas um resto de pão duro e um pouco de água que eu tentei transformar em esperança para o café da manhã. "Não tem nada, mamãe", sussurrou Miguel, meu filho do meio, com os ombros caídos e os olhos marejados. Segurei sua mão e apertei com força, sentindo os dedos pequenos tremerem. Meu estômago reclamava, e a sensação de fraqueza ameaçava me derrubar, mas não podia agora. Eles precisavam de mim mais do que eu precisava de mim mesma. "Vamos dividir isso, tá?", disse, tentando soar firme, embora minha voz tremesse. Cortei o pão em pedaços minúsculos, como quem tenta esticar cada migalha até que pareça suficiente. Vi nos olhos deles o mesmo medo que eu sentia, mas também a confiança de quem ainda acredita que a mãe vai dar jeito de tudo. Enquanto nos sentávamos em volta da mesa improvisada, na verdade apenas um tampo de madeira apoiado em caixas, percebi a rigidez do corpo das crianças, cada uma puxando as pernas para perto do peito, tentando aquecer-se com o próprio abraço. Eu me sentei no banco mais gasto, sentindo as costelas doerem por causa do esforço de levantar tão cedo e da fome que latejava no estômago. "Mamãe, eu não aguento mais", sussurrou Sofia, minha filha mais velha, com a voz embargada. Ela tinha apenas 10 anos, mas parecia carregar décadas nas costas. "Eu sei, filha, eu sei", murmurei, apertando seu rosto entre as mãos. "Eu queria poder dar mais. Queria que vocês não precisassem passar por isso",
O silêncio que caiu sobre nós era pesado, quebrado apenas pelo ranger do vento pelas frestas da janela e pelo barulho distante de carros passando na rua. Cada pequeno som parecia ampliar a sensação de fragilidade e abandono que carregávamos, mas eu precisava manter a calma. Precisava manter a esperança viva, mesmo que fosse só uma faísca minúscula. Peguei um pedaço de pão e comi um pouco, dividindo o resto entre os filhos, tentando que eles não percebessem o quanto estava me privando. Cada mordida era um lembrete cruel da fome que sentia, e eu sentia o coração apertar, por saber que eles confiavam em mim para transformar a miséria em cuidado, mesmo quando eu mal tinha força para me cuidar. Um dia a gente vai ter comida de verdade, né, mamãe? Perguntou Joãozinho, os olhinhos brilhando entre lágrimas contidas. Segurei-o junto de mim e sussurrei quase inaudível. Sim, meu amor, um dia a gente vai. Fiquei ali por alguns minutos, sentindo o calor frágil dos corpos deles se misturar ao meu próprio frio, tentando segurar cada sensação, cada gesto, como se fosse uma promessa silenciosa de que de alguma forma superaríamos aquele dia. Mas o olhar deles me lembrava que a fome não espera e que cada manhã era um desafio que eu não podia falhar em enfrentar. O sol já batia mais forte na cozinha, iluminando os cantos escuros da nossa casa, e eu sabia que precisava sair, enfrentar o mundo lá fora, mesmo com as pernas pesadas e a barriga vazia. Cada passo seria um teste de resistência, cada respiração uma luta contra a fraqueza. E ainda assim, enquanto os via comerem os pedacinhos de pão, senti uma fagulha de força se acender dentro de mim. Um fio frágil, mas real, que dizia que talvez, apenas talvez, a gente sobrevivesse a mais um dia. Abri a geladeira com cuidado, como quem teme a resposta que vai encontrar, e logo aquele frio seco me atingiu. O interior estava quase vazio, apenas a porta com uma garrafa de água e algumas embalagens amassadas de alimentos que ninguém queria mais. O metal frio do recipiente encostou nos meus dedos e senti um arrepio que vinha de dentro. Não era só fome, era culpa, um peso que me esmagava mais que qualquer dor física. Sentei na beira da pia, segurando a cabeça entre as mãos, e pensei em como tinha chegado até ali. Cada pedacinho de comida que eu deixava para os meus filhos era um sacrifício que se transformava em dor no meu próprio corpo. Meu estômago reclamava, mas o que mais pesava era o olhar deles, tão cheios de esperança, como se eu fosse capaz de conjurar alimento do nada. Mãe, você tá bem? A vozinha de Ana me fez erguer o olhar. Ela me observava, os olhos grandes e sérios, tentando entender por que eu parecia tão cansada. Estou, meu amor, só um pouquinho cansada, é só isso, respondi, sorrindo de forma que nem eu mesma acreditava. Eles se aproximaram, cada um tentando se aquecer com a presença do outro e comigo. Meu coração apertava, e eu sabia que a rotina daquele dia começaria de maneira pesada, mas precisava seguir. Precisava manter o mínimo de normalidade, mesmo que por dentro cada passo fosse uma luta. Olhei para os armários, mexi em cada prateleira, revirei cada cantinho da cozinha, mas não havia nada que pudesse transformar em refeição, só o vazio. Senti um nó na garganta, uma mistura de frustração e desespero. Eu estava exausta, mas precisava sair, precisava enfrentar o dia. Os meninos precisavam de mim, mesmo quando tudo parecia conspirar contra. Levantei-me devagar, sentindo cada músculo protestar, e comecei a organizar o que seria o dia. Cada gesto tinha que ser calculado para não mostrar fraqueza demais, para não deixar que percebessem que eu estava quase desmoronando. Vesti minhas roupas simples, gastas, e ajeitei o cabelo rapidamente, tentando passar algum sinal de normalidade. Mas o espelho devolvia apenas uma mulher cansada, com olheiras profundas e olhos pesados, carregando mais do que qualquer corpo humano deveria suportar. Enquanto arrumava a mochila das crianças, cada item parecia pesado demais.
as lancheiras quase vazias, os cadernos gastos, as roupas que mal protegiam do vento frio da manhã. Senti minhas mãos tremerem por um instante, mas respirei fundo e tentei me concentrar. Era preciso sair. "Mamãe, você vai conseguir hoje?" perguntou Miguel, sua voz carregada de preocupação, mais do que deveria para um menino de 7 anos. "Vou, meu amor. A gente vai dar um jeito", respondi, tentando que minha voz soasse firme. "Confia em mim, tá?" Eles assentiram, mas vi o medo nos olhinhos deles, aquele mesmo medo que eu tentava esconder de mim mesma. A sensação de impotência me consumia. Cada passo em direção à porta parecia mais pesado, como se o mundo estivesse tentando me puxar para trás. Na rua, o vento da manhã me atingiu com força e a poeira das calçadas secas se misturava ao cheiro de lixo e fumaça. Olhei para os lados, observando vizinhos, carros e pedestres apressados. Tudo parecia se mover rápido demais e eu mal conseguia acompanhar. Meu corpo doía, mas cada dor era esquecida quando lembrava das crianças me esperando em casa. Enquanto caminhava, senti olhares julgadores. Um homem passou e bufou de desprezo, e ouvi um comentário baixo sobre mais uma mãe que não cuida direito dos filhos. O coração apertou. Cada julgamento, cada risada, cada desprezo era um lembrete cruel de que o mundo não tinha paciência para quem já sofria demais. Chegando à escola, vi as crianças correndo para as portas, algumas com uniformes gastos, outras com mochilas velhas como as nossas. Eu as abracei rapidamente, tentando transmitir segurança, mesmo sabendo que a fome ainda apertava, mesmo sabendo que a geladeira continuava vazia. "Fica bem, tá? Eu volto logo", disse, beijando suas testas. Enquanto me afastava, senti a responsabilidade me esmagar ainda mais. Cada passo em direção ao trabalho era um passo carregado de medo, ansiedade e uma determinação quase desesperada de conseguir pelo menos o mínimo necessário para eles sobreviverem. No caminho, passei pelo mercado que não tinha preço para nós e observei frutas frescas e pães ainda quentes sendo carregados para dentro. Um cheiro doce que me fez salivar, mas também trouxe um aperto no peito. Cada item ali parecia um lembrete cruel de tudo que não podia alcançar. Quando cheguei ao trabalho, mal consegui erguer os braços para cumprimentar os colegas. Meu corpo doía e minha mente girava em pensamentos sobre o que faria quando voltasse para casa, sobre como dividir o pouco que tivesse, mas tinha que sorrir, tinha que parecer capaz, tinha que fingir que a rotina pesada era suportável. Enquanto me sentava, senti um pequeno alívio. Pelo menos por algumas horas poderia focar em alguma tarefa, distrair a mente da fome e do vazio da geladeira. Mas a tensão continuava, como um fio invisível puxando meu coração para baixo, lembrando-me a cada instante que a luta pelo mínimo de sobrevivência para meus filhos estava apenas começando. E naquele momento, com os dedos ainda frios e o estômago doendo, pensei: será que vou conseguir hoje? Ou será que tudo vai desmoronar antes mesmo do almoço? A pergunta pairava no ar, silenciosa e pesada. Enquanto eu respirava fundo, pronta para enfrentar mais um dia que prometia ser mais difícil do que qualquer outro. Entrei no galpão do trabalho com os ombros caídos e a mochila ainda pesada nas costas, sentindo o corpo latejar a cada passo. O barulho das máquinas era ensurdecedor, mas não piorava a sensação de cansaço que carregava. Logo na entrada, o olhar do supervisor se fixou em mim, crítico, sem a menor paciência. "Chegou atrasada de novo, hein?", disse, a voz ríspida cortando o ar. "Desculpe, não foi minha intenção", respondi tentando manter a voz firme, mas sentindo a garganta seca. Meu estômago reclamava e uma tontura ameaçava me derrubar. Não foi minha intenção", ele repetiu, como se meu pedido de desculpas fosse uma piada. "Aqui, intenção não paga conta. Nem enche barriga. Vamos agilizar, porque o serviço não espera",
Engoli em seco, sentindo o nó na garganta crescer. Cada palavra dele parecia pesar uma tonelada sobre meus ombros já cansados. Fui até meu posto, tentando me concentrar nas tarefas, mas a mente insistia em voltar para os filhos e para a geladeira vazia. O cheiro de óleo e ferro quente parecia misturar-se à fome, criando uma sensação quase sufocante. "Você está bem?" perguntou uma colega discreta ao me passar uma caixa pesada. "Tô só cansada", respondi tentando sorrir, mas o sorriso não alcançou os olhos. Enquanto organizava as caixas, percebi os olhares de outros colegas. Alguns evitavam contato, outros cochichavam entre si, e cada risinho abafado parecia aumentar minha sensação de isolamento. A vergonha, a fome e o cansaço se misturavam, tornando cada movimento mais lento, cada respiração mais difícil. "Ei, devagar com isso aí!" gritou outro supervisor, apontando para uma caixa que eu quase deixei cair. "Não tem paciência para erro, tá entendendo?" "Sim, senhor", murmurei, puxando a caixa para perto do corpo, tentando não tremer. O suor escorria pela testa e meus braços doíam a cada esforço. Por dentro, uma luta silenciosa acontecia. Minha vontade de desistir contra a obrigação de continuar por meus filhos. Cada passo errado parecia que iria me custar mais do que apenas uma bronca. Era como se todo o meu esforço fosse constantemente desvalorizado. No intervalo, sentei num canto, encostando a cabeça na parede fria. Tentava tomar fôlego, beber um pouco de água, mas a fome apertava como uma mão invisível apertando o estômago. Um colega passou e comentou, baixo, como se fosse engraçado: "Tá pálida hoje? Dormiu mal ou só não comeu mesmo?" Senti o rosto queimar de vergonha e raiva. Queria responder, mas a voz se perdeu, engolida pelo medo de chamar atenção demais. Engoli o choro e tentei me concentrar na respiração, contando mentalmente até 10 vezes seguidas, até que o alerta voltasse para o próximo serviço. Quando voltei à linha de montagem, meu corpo cedeu por um instante. Um leve tremor nas mãos fez com que derrubasse algumas peças, e todos ao redor suspiraram alto. O supervisor se aproximou, cruzando os braços. "Tá de sacanagem, né? Ou tá brincando de trabalhar?" disse, a voz cheia de desprezo. "Não, senhor. Só tô cansada", respondi com a voz quase sumindo. "Cansada não é desculpa", retrucou, o tom cortante. "Aqui não tem dó para quem não aguenta." Engoli em seco, sentindo lágrimas ameaçarem cair, mas precisei segurá-las. Cada bronca era um lembrete cruel da minha posição, da fragilidade de quem não tinha nada além do esforço diário. Olhei para os lados e vi colegas ocupados com seus próprios problemas, indiferentes à minha luta silenciosa. O mundo parecia conspirar contra mim, e ainda assim eu precisava seguir. Durante a manhã, a fome começou a apertar de forma quase física, uma dor que latejava pelo estômago e pelos ossos. Cada vez que tentava concentrar-me na tarefa, a lembrança do pão dividido entre os filhos vinha à mente, lembrando-me do que eu já havia sacrificado. Um pedaço de pão roubado do meu próprio corpo para mantê-los vivos, para que sentissem algum alívio, mesmo que temporário. Um instante de silêncio na linha de montagem me deu a chance de fechar os olhos por um segundo. Naquele segundo, imaginei os filhos sorrindo, comendo algo quente, sem saber da minha dor. Um fio de força percorreu meu corpo, suficiente para me manter em pé, para continuar. "Você vai aguentar até o fim do dia?" perguntou uma colega baixinho, percebendo minha exaustão. "Vou", respondi, tentando não deixar o desespero transparecer. "Tem que aguentar." O resto da manhã passou entre movimentos repetidos, broncas e olhares frios. Cada minuto parecia mais longo, cada tarefa mais pesada, mas ao mesmo tempo sentia algo pulsar dentro de mim, uma mistura de medo e determinação. Aquela centelha que me lembrava que, apesar de tudo, eu precisava continuar.
Quando finalmente olhei para o relógio, a tarde ainda estava distante. Meu corpo gritava por descanso, meu estômago reclamava por comida e meu coração parecia prestes a quebrar sob o peso da responsabilidade. Mas ainda havia trabalho a fazer, ainda havia crianças esperando em casa, ainda havia esperança frágil pulsando, invisível, mas real. E naquele instante, com as mãos doloridas e o corpo exausto, percebi que cada bronca, cada olhar frio e cada suspiro de desdém eram apenas obstáculos que eu precisava atravessar para manter viva a única coisa que me sustentava: a vida e a esperança dos meus filhos. A pergunta pairava sobre mim, silenciosa, como um desafio. Será que vou conseguir chegar em casa inteira, física e emocionalmente, antes que a fome e o cansaço me derrubem de vez? Enquanto organizava as caixas no depósito, minha mente se afastava do barulho metálico das máquinas e das vozes ríspidas dos supervisores. Cada movimento mecânico me levava de volta para casa, para os 5 olhinhos que me esperavam todos os dias, confiantes, mesmo quando a vida mostrava o lado mais duro. Pensei na Ana, como ela se encolhia de frio naquela manhã, tentando se aquecer com o próprio abraço. Pensei no Miguel, que segurava firme a mão de Sofia, como se fosse capaz de proteger a todos de tudo, mesmo sabendo que o mundo não era gentil. Senti o peito apertar, uma mistura de amor e desespero que quase me fez parar ali mesmo, no meio do depósito. Lembrei do Joãozinho, que sempre perguntava quando teríamos comida de verdade, e de como eu tinha de engolir o nó na garganta para não chorar na frente dele. Cada lembrança era uma facada de saudade e culpa, porque eu sabia que não podia protegê-los de tudo. Eu queria poder dar a eles mais do que só migalhas de pão e promessas vazias. "Ei, olha o ritmo!" gritou um supervisor me tirando do transe. "Não tá de brincadeira, né?" "Não, senhor", murmurei, passando a mão pela testa molhada de suor. Mas meu corpo já não respondia como antes. O cansaço acumulado das noites sem dormir, da fome constante, de carregar a vida inteira nas costas, começava a se tornar insuportável. Cada caixa pesada parecia pesar o dobro. Cada passo ecoava na coluna dolorida. Eu tentava ignorar, respirando fundo, lembrando-me dos filhos, tentando me agarrar à força que sobrava dentro de mim. Em um momento de pausa, encostei a cabeça na parede fria, fechando os olhos por um segundo que pareceu eternidade. Imaginava eles rindo na cozinha, mesmo que por um instante, enquanto comiam o pouco que consegui dividir. A memória trouxe uma pontada de alegria e, ao mesmo tempo, um aperto cruel no coração. Senti uma mistura de gratidão e desespero que me fez engolir em seco, tentando impedir que lágrimas escorressem. Meu estômago começou a reclamar de forma mais intensa, uma dor surda que subia do abdômen até a garganta. Tentei me concentrar nas tarefas, mas cada movimento parecia mais difícil, como se o corpo estivesse se recusando a obedecer. Um leve tremor nas mãos fez com que algumas peças caíssem, e o supervisor se aproximou com o senho franzido. "Tá sentindo falta de comida, é isso?" disse com ironia. Mas eu apenas forcei um sorriso, mantendo a cabeça erguida. Engoli em seco, sentindo a fraqueza se espalhar pelo corpo. Cada passo parecia um esforço sobre-humano. Cada respiração, uma luta contra o desmaio iminente. Eu precisava continuar, precisava me manter firme para não mostrar vulnerabilidade diante de todos. Enquanto tentava equilibrar as caixas, meu pensamento voltava para casa. Imaginei a Sofia tentando ajudar na cozinha, ajudando Ana a comer o pouco que sobrava, mesmo sem saber que a mãe mal conseguia comer. Pensei nos risos curtos e nos abraços apertados que eles davam quando eu chegava do trabalho, e senti um calor frágil se espalhar no peito. Era amor, mas também era um lembrete doloroso de que minha fome e meu cansaço não podiam ser visíveis. A dor aumentava, uma mistura de fome e exaustão física. Cada passo me fazia mancar levemente, cada movimento precisava ser medido.
Eu sentia a cabeça girar, um zumbido estranho nos ouvidos, e precisei me apoiar na parede por um instante. Uma colega percebeu e aproximou-se. "Tá passando mal? Quer que eu chame alguém?" Perguntou com a voz baixa, quase um sussurro de preocupação. "Não, tô bem." Forcei um sorriso fraco. Só um pouco cansada. Mas a verdade era que meu corpo gritava por comida e cada célula parecia implorar por algum alívio. A sensação de fraqueza era quase física demais para suportar, mas eu precisava disfarçar. Não podia deixar ninguém saber que estava por um fio, que a fome estava me vencendo mais rápido do que minha força de vontade. Enquanto tentava me concentrar, senti uma tontura repentina. Minhas mãos tremeram ainda mais e uma onda de náusea subiu, mas respirei fundo, fechando os olhos por um instante. Pensei em cada filho, no sorriso deles, nos pedidos silenciosos por algo mais. A lembrança deles era um impulso quase milagroso que me fez endireitar a coluna e continuar. "Segura firme, respira devagar." Sussurrei para mim mesma, repetindo como uma oração silenciosa, mesmo sem saber se alguém ouvia. O resto da manhã passou nesse ritmo cruel. Dor no corpo, fome que queimava por dentro, tensão constante com supervisores impacientes e colegas distantes. Cada tarefa completada parecia uma vitória pequena, mas vital. Cada olhar para os filhos, uma âncora que me impedia de desabar. Quando o almoço finalmente se aproximou, senti um alívio momentâneo, mas logo percebi que não haveria comida para mim. Cada minuto que passava era um teste de resistência. Cada respiração lembrava que meu corpo estava frágil demais para suportar mais um dia sem algo para comer. A dor latejava com força crescente e eu sabia que precisava encontrar forças em algum lugar além do físico. Algo que pudesse sustentar não só o corpo, mas o coração e a mente, enquanto tentava sobreviver à próxima hora, ao próximo passo, ao próximo olhar de meus filhos esperando por mim em casa. O barulho das máquinas parecia aumentar a cada minuto, ecoando no meu peito cansado como se tentasse me esmagar. Senti a cabeça girar, uma tontura leve que me fez segurar a parede para não cair. Meu estômago doía, como se tivesse chamas dentro, mas mesmo assim, cada músculo do meu corpo gritava para que eu continuasse. E eu precisava decidir, parar agora e enfrentar a humilhação e o risco de perder o pouco que tinha, ou continuar, arrastando-me até o fim do turno, mesmo sentindo que podia desmaiar a qualquer instante. "Ei, você tá devagar demais hoje?" disse o supervisor, aproximando-se com aquele olhar cortante. "Não tem tempo para cansaço. Ou você consegue, ou eu arrumo alguém que consiga." Engoli em seco, sentindo um frio percorrer a espinha. A raiva e o desespero tentaram se misturar, mas eu sabia que não podia reagir. Não naquele momento, não quando cada palavra errada poderia custar meu emprego e, consequentemente, o pouco que mantinha para sustentar meus filhos. Enquanto segurava uma caixa pesada, tentando ignorar o tremor das mãos, minha mente voou para casa. Imaginei os olhinhos deles esperando. A fome silenciosa nos gestos, o silêncio pesado da cozinha que só se quebrava pelo choro contido de Ana ou pelo suspiro resignado de Sofia. Senti meu coração apertar tanto que parecia que ia explodir dentro do peito. Cada célula do meu corpo implorava por descanso e alimento, mas cada fibra da minha alma gritava para não desistir. "Mãe, eu sei que você consegue", sussurrei mentalmente, repetindo as palavras que Joãozinho já tinha dito naquela manhã. Era quase como se a voz dele me desse força, mas ao mesmo tempo lembrasse o quanto eu estava frágil. Sentei-me por um segundo em um banco improvisado, apoiando a cabeça nas mãos. A mente girava em pensamentos conflitantes. Se eu saísse agora, meus colegas e supervisores me julgariam, eu perderia respeito e ainda haveria o medo de não conseguir comida para meus filhos. Mas se continuasse, o corpo poderia me trair a qualquer instante. Cada decisão parecia carregar o peso de uma vida inteira.
Tá tudo bem aí? Perguntou baixinho uma colega, passando por mim com um olhar preocupado. Tô só um pouco cansada. Forcei um sorriso que quase se quebrou. O alívio que senti ao perceber a preocupação dela misturava-se com a vergonha de parecer fraca diante de todos. Senti os olhos de outros colegas me analisando, alguns com curiosidade, outros com desdém. Era como se cada segundo fosse uma prova de resistência, um teste cruel para ver até onde eu podia ir sem desabar. Levantei-me devagar, respirando fundo, tentando organizar o corpo e a mente. Cada passo em direção à linha de montagem era um esforço consciente, como se eu precisasse convencer meus músculos a obedecerem à minha vontade. O suor escorria pelo rosto, os dedos tremiam e o estômago latejava com fome, mas havia algo dentro de mim que dizia: não agora, não pode ser agora, eles precisam de mim. Enquanto segurava a próxima caixa, senti uma pontada de tontura maior e, por um instante, pensei em sentar de novo, fechar os olhos e deixar o mundo esperar. Mas a lembrança de meus filhos me impediu. Pensei no Miguel segurando Ana, tentando fazer com que o dia começasse com alguma normalidade. Pensei em Sofia, que, apesar da pouca idade, tentava me proteger com palavras e gestos que mostravam coragem que eu mesma às vezes não sentia. Vai, respira fundo, foca, um passo de cada vez. Sussurrei para mim mesma, tentando transformar a fadiga em disciplina, a dor em força. O turno parecia se alongar de maneira cruel, cada minuto pesando mais que o anterior. Meu corpo gritava por descanso, minha cabeça girava e uma onda de calor misturada com suor e fome começou a tomar conta de mim. Senti uma leve fraqueza nos joelhos, mas agarrei a caixa com mais força, como se estivesse tentando me segurar no mundo, impedindo que tudo desmoronasse. De repente, ouvi o supervisor gritar do outro lado do galpão: "Vamos! Não é hora de moleza! Acorda!" Meu coração acelerou. A vergonha misturada à pressão era quase insuportável. Cada palavra dele parecia ecoar dentro da minha cabeça, me lembrando que, apesar de tudo, eu não podia ceder. Mas a sensação de que o corpo poderia ceder a qualquer momento me fez hesitar. E por um instante senti um medo real. Medo de desmaiar ali, de mostrar vulnerabilidade, medo de falhar com meus filhos. Fechei os olhos por um instante e visualizei a cozinha de casa, a mesa improvisada, o pão duro que eu dividira entre eles. Pensei na promessa silenciosa que fiz a mim mesma todas as manhãs. Não vou deixar que eles sintam a minha fraqueza. Vou continuar, custe o que custar. Abri os olhos e respirei fundo, sentindo a força voltar aos poucos. O corpo ainda estava cansado, a fome ainda latejava, mas havia algo dentro de mim que não me permitia desistir. Segurei a caixa com firmeza, endireitei a coluna e dei o próximo passo, tentando ignorar o zumbido nos ouvidos e a dor que se espalhava pelo abdômen. Enquanto caminhava entre as máquinas, minha mente não parava de girar em pensamentos. Será que conseguiria terminar o dia sem desmaiar? Será que conseguiria chegar em casa inteira para ver meus filhos e, ao mesmo tempo, manter a força necessária para continuar lutando? Cada passo parecia um teste de resistência e cada respiração lembrava que, apesar do cansaço e da fome, eu ainda tinha que escolher: continuar ou ceder. O dilema me apertava o peito como uma mão invisível, mas eu sabia que precisava seguir. Era uma batalha silenciosa, um conflito entre a fragilidade do corpo e a força do amor que carregava pelos meus filhos. E naquele instante, entre o barulho das máquinas e os olhares críticos, a próxima decisão pairava sobre mim como um peso invisível. Será que eu conseguiria atravessar aquele dia sem quebrar? Ou a fraqueza finalmente me venceria? O mundo girou de repente, rápido demais, e senti minhas pernas cederem sob o peso do corpo cansado. Uma onda de tontura tomou conta de mim. O chão parecia se afastar enquanto os sons ao redor ficavam distantes e distorcidos.
Tentei me segurar na mesa próxima, mas meus dedos escorregaram, e em segundos tudo se transformou em um turbilhão de cores, vozes e cheiros que se misturavam de forma caótica. "Ei, cuidado!" gritou um colega correndo em minha direção. Ouvi passos apressados, vozes de surpresa e preocupação, mas não conseguia responder. Meu corpo parecia incapaz de obedecer, como se a fraqueza tivesse tomado conta de cada fibra minha. A queda foi inevitável. Meu joelho bateu no chão frio, o braço esticando-se instintivamente para amortecer o impacto. Senti dor, vergonha e medo misturados, tudo ao mesmo tempo. "Mãe, o que houve?" Uma voz distante parecia vir de longe, como se atravessasse nuvens densas. "Respira. Calma", murmurou alguém próximo. Mas eu mal conseguia ouvir, mal conseguia distinguir quem estava ao meu lado. A sensação de vulnerabilidade era total. Cada músculo do meu corpo gritava e a mente lutava para permanecer consciente. Enquanto estava caída ali, senti todos os medos e preocupações acumulados ao longo dos últimos dias me esmagarem de repente. A vergonha de ser vista assim diante de todos, a consciência da fome que me consumia, o pensamento de meus filhos esperando em casa, pequenos e indefesos. Tudo veio junto como uma avalanche silenciosa. Fechei os olhos por um instante, tentando encontrar algum ponto de equilíbrio. No silêncio do meu próprio corpo, no meio do caos, comecei a murmurar palavras que mal saíam da boca. "Jesus, por favor, me dá força. Não deixa que eu fracasse." A voz falhou no meio da oração, mas continuei, quase sem acreditar que alguém pudesse ouvir. Foi nesse momento que algo mudou. Não foi físico, não foi visível, mas senti uma presença calma e acolhedora ao meu redor. Algo que parecia envolver meu corpo exausto e meu coração apertado. O medo ainda estava lá. A dor ainda latejava, mas havia uma sensação nova, uma segurança silenciosa que eu não podia explicar. Alguém colocou a mão nas minhas costas, me ajudando a sentar. Olhei para cima e vi colegas me olhando com preocupação genuína, mas eu não sentia vergonha, não como antes. Sentia apenas uma mistura de fragilidade e alívio, como se finalmente fosse permitido mostrar que estava cansada, que estava sofrendo, e mesmo assim ainda existisse alguém ali para amparar. "Você vai ficar bem", disse uma colega firme, mas com ternura. "Só respira devagar." Segurei a mão dela, sentindo que o mundo ainda tinha espaço para pequenos gestos de bondade, mesmo em meio à dureza da vida. Fechei os olhos novamente e tentei absorver cada detalhe daquela sensação. O calor de uma mão, a presença de alguém que não julgava, o silêncio quebrado apenas por palavras de incentivo. Por alguns segundos, pude simplesmente existir ali, sem precisar fingir força. Enquanto respirava fundo, pensamentos sobre os filhos invadiram minha mente. Imaginei-os chegando em casa, perguntando se eu estava bem, talvez um pouco assustados, talvez com fome, talvez tentando entender por que a mãe deles estava assim. Um aperto no peito, seguido de uma sensação estranha de conforto. Apesar de toda a dor, parecia que não estava sozinha, que havia uma força invisível me sustentando, mesmo que não pudesse ver. O supervisor se aproximou, visivelmente preocupado, mas sem a arrogância de antes. "Você está bem? Precisa sentar um pouco", disse, e pela primeira vez ouvi um tom de cuidado genuíno em sua voz. "Vou ficar, só preciso respirar", murmurei, ainda tentando organizar a cabeça que girava. Enquanto me apoiava nas mãos de colegas, senti a presença de algo maior me envolvendo, algo que me permitia aceitar minha fragilidade sem me sentir derrotada. Cada respiração parecia mais leve, cada segundo mais seguro. A sensação era indescritível, mas real. Mesmo no chão, mesmo com o corpo doendo,
Mesmo com a fome e a exaustão, havia uma força que me sustentava, algo que me dizia que não estava sozinha. Fechei os olhos novamente, lembrando de todas as vezes que, em silêncio, pedi ajuda e proteção, das noites em que apenas sussurrei orações para meus filhos, das manhãs em que me privava de comida para que eles tivessem ao menos um pedaço de pão. E ali, naquele momento de vulnerabilidade extrema, senti que cada sacrifício não tinha sido em vão. Eu não sei como, mas vai ficar tudo bem, sussurrei para mim mesma, quase como uma promessa. O calor das mãos ao meu redor, o som das vozes preocupadas, a presença invisível que parecia envolver meu corpo. Tudo isso criou um espaço seguro, mesmo no meio do caos. Senti que, pela primeira vez em muito tempo, poderia simplesmente me permitir sentir, me permitir ser frágil, sem perder a esperança. Enquanto estava ali, deitada no chão frio do trabalho, compreendi que a queda não era apenas física. Era uma queda de medo, de tensão, de exaustão acumulada, mas também era um momento de rendição, de entrega, de perceber que mesmo na pior das situações, havia algo maior me segurando, me guiando, me dando força invisível para levantar. E naquele instante silencioso, entre o medo, a vergonha e a dor, senti uma certeza estranha e confortante. Eu não estava sozinha. Mesmo no chão, mesmo sem comida, mesmo exausta, havia alguém ali comigo, alguém que via a minha luta, que entendia meu coração e que prometia não me deixar cair por completo. Um fio de esperança surgia entre a dor e o cansaço, frágil, mas firme, preparando-me para o que ainda viria, para o próximo passo que eu precisaria dar para sobreviver. Senti minhas mãos serem firmemente seguradas enquanto ainda estava caída no chão. Mas dessa vez havia algo diferente no toque, algo que não vinha apenas das mãos de meus colegas. Um calor estranho percorreu meu corpo, uma sensação de segurança que parecia envolver cada músculo, cada osso dolorido. Fechei os olhos e respirei fundo, deixando-me levar por aquela força invisível que parecia dizer: "Você não está sozinha, eu estou com você." Meu coração acelerou e a exaustão começou a ceder, substituída por uma clareza inesperada. Cada respiração parecia encher o peito de coragem. Cada movimento que eu fazia era mais firme, mais determinado. Lentamente empurrei o corpo para cima, sentindo que, de algum modo, minhas forças retornavam quase milagrosamente. O peso que me esmagava minutos atrás começou a se dissipar. E uma sensação de leveza tomou conta de mim, como se o próprio ar estivesse mais fácil de respirar. "Consegue se levantar?" perguntou a colega ao meu lado, com preocupação genuína. "Sim, acho que consigo", respondi, ainda com a voz fraca, mas firme o suficiente para que não duvidassem. A dor ainda existia, claro, e a fome ainda latejava, mas havia algo dentro de mim que havia mudado. Era como se cada célula do meu corpo estivesse sendo energizada por uma força que eu não podia explicar. Uma força que não vinha de mim, mas que fluía através de mim, me permitindo resistir ao que parecia impossível momentos antes. Enquanto me equilibrava, senti lágrimas brotarem nos olhos. Mas dessa vez não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de alívio, de reconhecimento, de gratidão. Eu sabia que algo maior estava ali comigo, me sustentando, me dando coragem quando meu corpo e minha mente queriam desistir. O supervisor aproximou-se novamente, olhando com surpresa para minha postura agora mais firme. "Você tá bem?" perguntou, quase sem acreditar. "Sim, senhor", respondi com um fio de sorriso. "Tô melhor agora." Enquanto retomava meu trabalho, cada passo parecia mais leve, cada caixa parecia pesar menos. Mas não era apenas o corpo que havia mudado. Meu espírito estava mais firme, mais seguro. Aquele sentimento de proteção invisível me fazia acreditar que eu poderia superar qualquer obstáculo, que poderia chegar em casa inteira,
que poderia continuar lutando pelos meus filhos, mesmo quando parecia não haver forças. Por um instante, fechei os olhos e senti o calor envolvente de novo, como se estivesse sendo abraçada por alguém que entendia minha dor sem necessidade de palavras. Uma sensação de paz percorreu cada parte do meu corpo e pela primeira vez em dias pude me sentir plena, mesmo em meio ao caos. Obrigada, murmurei baixinho, quase como um sussurro de oração, sem saber se era ouvido, mas sentindo que de alguma forma tinha sido. As horas seguintes passaram de forma mais suportável. Cada tarefa, mesmo repetitiva, parecia menos penosa, menos pesada. Meu corpo ainda reclamava, mas meu espírito estava fortalecido, minha mente clara. Eu podia enfrentar cada bronca, cada olhar crítico, cada dificuldade com uma determinação renovada, porque algo maior parecia estar me guiando. Enquanto organizava uma pilha de caixas, minha mente voltou para os filhos. Imaginei-os chegando em casa, esperando por mim, e senti uma mistura de amor e responsabilidade que me dava ainda mais força. Cada pensamento sobre eles, sobre o futuro que eu ainda podia oferecer, era acompanhado daquela sensação de proteção, daquele calor invisível que me impulsionava. Em um momento, senti novamente a tontura ameaçar, mas antes que pudesse ceder, uma onda de energia percorreu meu corpo. Foi como se mãos invisíveis me tivessem segurado, estabilizado, permitindo que eu continuasse sem que ninguém perceba a fraqueza que ainda estava ali. Senti-me quase flutuando, capaz de enfrentar tudo que viesse, e uma confiança profunda preencheu meu coração. Você está diferente, disse uma colega, observando meu olhar mais firme e a postura mais ereta. Parece que encontrou algo dentro de você. Talvez eu tenha encontrado, murmurei, sem querer explicar demais, mas sabendo no fundo que algo maior realmente havia mudado minha força. O resto do dia se desenrolou com essa sensação de apoio invisível. Cada passo, cada esforço, cada bronca recebida parecia mais suportável, mais leve. Eu ainda estava exausta, mas havia uma certeza que não podia ser abalada. Não importava o quão difícil fosse, eu não estava sozinha, e essa força me daria coragem para seguir. Quando finalmente olhei para o relógio, percebi que ainda faltava um tempo para terminar o turno, mas não havia mais medo de fraqueza. Havia confiança, fé silenciosa, a certeza de que poderia atravessar o que viesse, mesmo que o corpo reclamasse, mesmo que a fome apertasse. Eu podia continuar, porque agora sabia que algo maior estava comigo, me sustentando, me dando força invisível para cada passo, cada gesto, cada respiração. E enquanto organizava a última pilha de caixas, senti o coração leve, apesar do cansaço. Um fio de esperança se firmava dentro de mim, lembrando-me que eu podia sobreviver, que podia lutar, que podia chegar em casa inteira para meus filhos. E naquele instante, mesmo sem saber como tudo aconteceria, senti que nada seria impossível enquanto aquela força invisível permanecesse ao meu lado, protegendo-me, guiando-me e sustentando minha fé. O clima no galpão mudou depois do que aconteceu. Aquela queda que me derrubou fisicamente parecia ter derrubado também a barreira invisível entre mim e os colegas. Antes, eu sentia olhares críticos, sussurros, distanciamento. Agora havia preocupação genuína, pequenos gestos que antes passariam despercebidos, mas que naquele momento significavam tudo. "Tá se sentindo melhor?" perguntou a colega que me ajudara a levantar, aproximando-se com uma expressão de cuidado que parecia diferente de qualquer simpatia superficial que eu já tivesse recebido. "Sim, obrigada", respondi, sentindo um nó apertar o peito. Não era só gratidão pelo gesto dela, era por perceber que, de alguma forma, aquele momento tinha quebrado a barreira de indiferença que separava todos nós. Enquanto continuava meu trabalho, percebi olhares que antes seriam frios.
Agora acompanhavam cada movimento com atenção silenciosa. Alguns colegas até se ofereceram para ajudar com tarefas mais pesadas, e eu aceitei com um misto de alívio e vergonha. Era difícil para mim, acostumada a segurar tudo sozinha, aceitar ajuda, mesmo quando precisava. Mas havia algo diferente naquele dia. Uma energia que parecia tornar possível o que antes era impensável. O patrão se aproximou, a expressão rígida ainda presente, mas com um toque de hesitação que eu nunca tinha visto. Eu percebi o que aconteceu mais cedo, começou, desviando o olhar por um instante. Você teve um problema e... Bom, eu devia ter sido mais atento. Não foi culpa sua, murmurei, ainda sentindo o coração acelerar. Eu que me empurrei demais. Talvez, ele disse com um suspiro que parecia carregar peso. Mas isso não muda que você se esforça. E hoje, bem, acho que todos nós vimos que você tem uma força que não dá para ignorar. Senti minhas mãos tremerem levemente. Não era a vergonha de ser elogiada, mas a intensidade do momento. O patrão reconhecendo minha dedicação e, de certa forma, vendo além da exaustão física, da fome, do cansaço. Era como se aquele instante tivesse aberto uma porta que antes estava fechada, permitindo que eu fosse vista como pessoa e não apenas como funcionária que precisava entregar resultados. Enquanto voltava para minhas tarefas, tentei processar a mistura de emoções. Gratidão, alívio, surpresa, até certo ponto, uma sensação de justiça. Não era sobre aprovação ou reconhecimento, mas sobre humanidade. O que aconteceu comigo tinha lembrado a todos de que, apesar da rotina dura, do barulho das máquinas, das cobranças incessantes, havia pessoas ali, com sentimentos, dores e desafios reais. Uma colega se aproximou novamente, segurando uma caixa menor que eu precisava carregar. "Deixa eu te ajudar com isso?", disse, e eu apenas acenei, ainda absorvendo a mudança de postura das pessoas ao meu redor. Enquanto caminhávamos juntas, percebi pequenos gestos de empatia espalhados pelo galpão. Um colega oferecendo água, outro cobrindo uma tarefa que exigia esforço extra, sorrisos discretos que carregavam mais significado do que qualquer palavra. Era como se a intervenção daquele dia tivesse reverberado, mudando a dinâmica de um ambiente que antes era frio e mecânico. Durante uma pausa, sentei-me com a colega que me ajudara antes e conversamos baixinho, compartilhando pequenas histórias de nossas vidas, coisas que normalmente não seriam ditas no trabalho. Senti que estava construindo uma conexão genuína, algo que ia além da obrigação ou do formalismo. Um laço humano real, surgindo de um momento de vulnerabilidade compartilhada. O patrão passou novamente, desta vez com expressão mais suave. "Eu sei que não posso mudar tudo, nem sempre consigo entender o que cada um enfrenta fora daqui", disse, com um tom mais pessoal do que nunca. "Mas quero que saiba que seu esforço não passa despercebido. E, bom, eu acho que todos nós podemos aprender alguma coisa com a sua coragem hoje." Senti um aperto no peito. Não era apenas reconhecimento, era a sensação de que algo maior estava acontecendo. A fé silenciosa que carregava, a força que senti na queda, parecia agora refletida nas ações e nas palavras daqueles ao meu redor. Eu não havia apenas encontrado forças para continuar. De algum modo, tinha inspirado uma mudança, mesmo que pequena, no ambiente que parecia imutável. Enquanto o dia avançava, percebi que havia um respeito silencioso se formando entre mim e os colegas, e até mesmo com o patrão. Não era sobre favor ou superioridade. Era sobre humanidade reconhecendo humanidade. Cada gesto de colaboração, cada olhar compreensivo, cada palavra de cuidado parecia formar um tecido invisível, costurando a distância que antes nos separava. Na hora de ir embora, senti um alívio misturado com gratidão. Olhei para cada colega, percebendo que mesmo entre broncas, tarefas pesadas e desafios diários, havia agora algo mais.
empatia, solidariedade e talvez um pouco de fé silenciosa, inspirada pelo que vivemos naquele dia. Enquanto caminhava para fora do galpão, sentindo o peso do dia ainda presente no corpo, mas leve no espírito, percebi que algo dentro de mim havia mudado também. Não era apenas a força de continuar, mas a certeza de que a fé, a coragem e o amor podem transformar não apenas a própria vida, mas também tocar a vida daqueles ao redor. E ali, respirando o ar fresco do final da tarde, com os primeiros raios de sol aquecendo o rosto cansado, senti que o mundo podia ser duro, podia ser impiedoso, mas que momentos de vulnerabilidade, coragem e proteção, seja divina ou humana, eram capazes de transformar até os lugares mais frios, abrindo espaço para a empatia e para a esperança. Abri a porta de casa devagar, sentindo o cheiro familiar misturado com o pouco que restava do dia. Cheiro de chão, varrido às pressas, roupas penduradas e o leve aroma da comida que ainda não havia chegado à mesa. Os olhinhos dos meus 5 filhos se iluminaram ao me ver e senti meu coração apertar e se expandir ao mesmo tempo. Eles correram até mim, alguns tropeçando nos próprios pés, mas cada passo carregado de alegria e expectativa. "Mamãe!" gritaram quase em uníssono. "Você chegou!" Segurei cada um deles nos braços, sentindo o peso físico de todos misturado com a leveza do amor que me fazia esquecer por alguns segundos da fome e da dor que carregava. Cada abraço apertado parecia me devolver parte do que o dia havia levado. A exaustão, o desespero, o medo de não conseguir manter tudo sob controle. "Como foi o seu dia?" perguntei, tentando sorrir, mesmo sabendo que meus músculos ainda reclamavam de dor. "Foi bom", disse Ana, com a voz tímida, mas com o sorriso que revelava sua tentativa de esconder o medo e a fome. "Mas sentimos sua falta." O nó na minha garganta apertou. Cada palavra deles era um lembrete do motivo pelo qual eu continuava, mesmo quando parecia não haver forças. Cada sorriso era uma recompensa silenciosa. Cada olhar carregado de confiança era combustível para não desistir. Enquanto me sentava à mesa improvisada, percebi o pouco que havia para comer. Pão duro, algumas frutas murchas, um pouco de arroz que sobrara da última refeição. A tristeza poderia facilmente se instalar, mas dessa vez respirei fundo e vi aquela situação com outros olhos. Não havia abundância, mas havia nós 5 juntos. Não havia luxo, mas havia amor e vida pulsando naqueles pequenos corpos que se agarravam a mim como âncoras. "Mamãe, você tá bem?" perguntou Miguel, encostando a mão no meu braço, como se tentasse sentir se eu estava inteira. "Sim, meu amor", respondi, segurando a mão dele e sorrindo. "Hoje foi difícil, mas eu tô bem." Enquanto distribuía o que tinha, senti uma sensação de gratidão que ia além da comida, do conforto ou das condições materiais. Havia sobrevivência, havia união, havia fé silenciosa nos olhares deles e na força que senti durante o dia. Cada pedaço de pão dividido era também um pedaço de esperança. Cada gesto de cuidado entre eles era um lembrete de que mesmo a adversidade podia criar laços fortes e sinceros. "Mamãe, você caiu no trabalho hoje?" perguntou Sofia, com uma mistura de curiosidade e preocupação, lembrando-se dos acontecimentos que me deixaram exausta. "Sim, mas estou melhor agora", disse, tentando manter a leveza na voz. "E sabe de uma coisa? Eu aprendi que, mesmo quando parece que não dá mais, a gente encontra forças que nem imaginava ter." Eles me olharam, absorvendo cada palavra como se fosse uma lição de vida. E eu sabia que, apesar da fome e da exaustão, aquele momento era maior do que qualquer dor física. Era sobre fé, sobre esperança, sobre mostrar que mesmo nas situações mais duras, ainda podemos ser faróis uns para os outros. Enquanto servia a comida,
Pensei em como a queda, a fraqueza e a intervenção que senti naquele dia tinham mudado não só a minha perspectiva, mas também a energia que agora preenchia a casa. Havia leveza no ar, algo que antes parecia impossível em meio às rotinas pesadas e à luta diária pela sobrevivência. Cada sorriso, cada risada contida, cada pergunta simples dos filhos trazia uma nova dimensão de alegria que não dependia de abundância, mas de presença, cuidado e amor. "Mamãe, promete que vai ficar bem amanhã?" perguntou Joãozinho, segurando meu braço com força. "Prometo", respondi, sentindo um calor se espalhar pelo peito. "Vamos ficar bem juntos, sempre." O resto da tarde passou entre conversas simples, risadas tímidas, pequenos abraços e silêncio confortável. Eu observava cada gesto deles, cada detalhe do ambiente, e percebia que a vida continuava, apesar das dificuldades. A sensação de proteção que senti no trabalho ainda estava comigo, misturada à realidade concreta de estar com meus filhos, respirando, sentindo e compartilhando amor. Enquanto organizava a pequena cozinha, preparando a refeição improvisada, notei que a exaustão ainda estava lá. Mas havia algo mais forte. Uma confiança silenciosa de que conseguiríamos enfrentar o que viesse. Cada movimento era feito com intenção. Cada gesto carregava cuidado. E cada olhar para os filhos era um lembrete de que, apesar das adversidades, não estávamos sozinhos. "Mamãe, você acha que amanhã vai ser mais fácil?" perguntou Ana, apoiando a cabeça no meu ombro. "Eu não sei, meu amor", respondi com sinceridade. "Mas eu sei que, aconteça o que acontecer, vamos continuar juntos. E juntos a gente encontra forças." Enquanto o sol se punha e a luz da tarde preenchia o pequeno lar, senti que algo havia mudado dentro de mim. Não era a solução para todos os problemas, não era abundância nem alívio completo, mas era a certeza de que, mesmo com pouco, ainda havia espaço para amor, fé e esperança. E naquela simplicidade, naquela casa modesta, senti uma força silenciosa que me permitia acreditar que cada dia, mesmo difícil, podia ser enfrentado com coragem e coração aberto. Ao olhar para meus filhos, sorrindo e brincando com o pouco que tínhamos, senti que o peso do mundo ainda existia, mas agora havia algo maior nos sustentando. Uma esperança que não dependia de pão, mas de presença, fé e amor compartilhado. E naquele instante, sentada à mesa com eles ao redor, percebi que a vida podia ser dura, mas juntos, mesmo com pouco, éramos mais fortes do que qualquer dificuldade que pudesse vir. Sentei-me na cozinha, com a cabeça encostada na parede, sentindo o calor da tarde entrar pelas janelas e envolvendo a sala com uma luz tênue, que parecia mais do que simples luz, parecia esperança. Meu corpo ainda estava cansado, mas o coração pulsava diferente. Algo havia mudado em mim depois daquele dia. Não era apenas o alívio de ter sobrevivido à queda ou a sensação de força restaurada. Era uma mudança interna, uma clareza que eu não tinha antes. Enquanto observava meus filhos brincando com caixas vazias e pedaços de pano, como se fossem brinquedos, senti uma ponta de sorriso surgir nos lábios. Antes, cada gesto deles me lembrava da falta, da escassez, da impossibilidade. Agora, via possibilidades, pequenas, tímidas, mas reais. A criatividade deles transformava o pouco que tínhamos em alegria, e eu comecei a enxergar que aquela mesma força poderia ser usada para mudar nossa rotina, mesmo que em passos pequenos. "Mamãe, olha isso!" disse Miguel, segurando um pedaço de madeira quebrada, tentando montar algo que mais parecia um carrinho. "Uau! Que legal, amor!" respondi, tentando envolver-me no entusiasmo deles. "Quem sabe a gente não monta juntos?" O simples ato de participar, de decidir fazer algo diferente com o que tínhamos, trouxe uma sensação estranha de poder e controle que eu não sentia há muito tempo. Cada pequena decisão parecia plantar uma semente de esperança.
Pensei nos dias difíceis, nas broncas no trabalho, nas vezes que me senti sozinha e percebi que a fé que senti naquele instante de fraqueza não era apenas conforto. Era uma força ativa que me permitia agir, mesmo quando tudo parecia impossível. Sabe, crianças, comecei sentindo a voz firme, mas suave. A gente não tem muito, mas tem algo que ninguém pode tirar da gente, nossa vontade de melhorar. Vamos tentar mudar algumas coisas na casa, fazer pequenos ajustes, para ficar mais fácil para todo mundo. Eles me olharam com olhos grandes, curiosos e animados. Era quase como se a esperança tivesse se espalhado no ar, uma energia silenciosa que preenchia o ambiente. O que antes seria uma conversa difícil, agora parecia um plano, uma possibilidade de transformar o que tínhamos em algo melhor, mesmo que devagar. Comecei a pensar em pequenas mudanças. Reorganizar a cozinha para que a comida durasse mais, dividir tarefas para que cada um contribuísse, pensar em alternativas para o que podíamos comer sem depender de milagres todos os dias. Cada ideia era como um passo em direção a um futuro mais leve, menos desesperador. A fé que senti não era apenas espiritual, era prática, me mostrando que pequenas ações poderiam gerar grandes diferenças. Enquanto guardava alguns utensílios e reorganizava a cozinha improvisada, senti meus músculos doerem menos, não pela falta de esforço, mas porque meu espírito estava mais leve. A mente começou a trabalhar de forma clara, criando soluções simples para problemas que antes pareciam montanhas impossíveis. A fome ainda existia, o cansaço ainda pesava, mas havia algo mais forte. Uma determinação silenciosa que me permitia enfrentar cada desafio com foco e coragem. Mamãe, a gente pode ajudar a arrumar a cozinha amanhã? Perguntou Ana com o rosto iluminado. Claro, meu amor, respondi segurando sua mão. Vamos fazer juntos. Cada um fazendo sua parte, a gente consegue melhorar bastante. Enquanto conversávamos, percebi que cada gesto simples, cada decisão prática, começava a transformar o ambiente. O medo da escassez não desapareceu, mas não parecia mais paralisar. Cada passo era consciente, cada escolha carregava propósito. A fé, que antes era uma sensação de proteção em momentos de fraqueza, agora se transformava em ação. Pequenas decisões que fortaleciam não só o corpo, mas a mente e o espírito. O pensamento voltou para o trabalho, para os colegas, para o patrão. Como algo tão simples, uma queda e a ajuda que senti podia mudar tanta coisa. A perspectiva de que a vulnerabilidade podia gerar conexão, empatia e mudança começou a se estender para todos os aspectos da minha vida. Eu entendi agora que não era fraqueza pedir ajuda, não era derrota a aceitar apoio, e cada ação que tomássemos com fé e intenção podia criar um efeito real. Mamãe, você está diferente, disse Joãozinho observando meu rosto. Parece que está mais forte e feliz. Sorri para ele, sentindo o coração aquecer. Não era apenas uma sensação, era uma verdade. A força que senti, a fé que me carregou naquele dia, agora estava integrada à minha forma de viver. Cada pequena escolha, cada gesto de cuidado com a casa, cada atenção aos filhos se tornava uma extensão daquela proteção invisível, uma maneira de continuar a sentir que não estávamos sozinhos, que havia sempre uma saída, sempre um caminho para melhorar, mesmo devagar. Enquanto o sol baixava, tingindo o céu de laranja e dourado, percebi que algo dentro de mim havia se consolidado. A certeza de que, por mais difícil que fosse o dia, por mais que a exaustão e a fome tentassem me derrubar, eu tinha a capacidade de transformar o sofrimento em ação, a dor em aprendizado, a fé em prática. Cada decisão, cada gesto consciente começava a criar uma vida mais suportável,
Uma rotina mais organizada, uma esperança que se manifestava de forma concreta no dia a dia. E assim, observando meus filhos brincando e ajudando de forma desajeitada, senti que a experiência espiritual do dia anterior não era apenas um momento isolado de força, era a semente de uma mudança real, uma transformação silenciosa que começava dentro de mim e se espalharia para nossa rotina, nossa casa, nossa vida. Pela primeira vez em muito tempo, a fé se manifestava não só em oração, mas em atitude, mostrando que cada pequeno passo podia fazer a diferença e que mesmo diante da escassez e da dificuldade, ainda havia espaço para crescimento, amor e esperança. A manhã chegou com uma luz diferente, suave, mas cheia de promessa. Senti o cheiro do café queimado e do pão velho no ar, mas desta vez não me senti desesperada. Ao contrário, havia um calor no peito, uma certeza silenciosa de que, apesar das dificuldades, estávamos prontos para enfrentar mais um dia. Meus filhos ainda dormiam, pequenos corpos enrolados nos cobertores gastos, respirando pesadamente, inconscientes da luta diária que atravessávamos. Aproximei-me da cama e observei cada rosto, cada mãozinha estendida no sono. Um aperto misturado com ternura tomou conta de mim. Há dias, semanas, talvez meses, eu vivia no limite, sacrificando-me para que eles tivessem ao menos o básico. E agora, apesar da escassez e do cansaço que ainda pesava nos músculos, havia algo novo. Esperança, um fio tênue, mas firme, que me conectava à fé que senti quando me senti caída e vulnerável. Bom dia, meus amores, sussurrei, tentando não acordá-los bruscamente. Mas, como sempre, Miguel abriu os olhos primeiro. Mamãe, você tá melhor. Sim, meu amor, respondi, sentindo um aperto no coração ao ver a preocupação nos olhos dele. Dormiu bem? Eles bocejaram e se espreguiçaram, e cada gesto era um lembrete silencioso do que eu lutava para proteger. Me levantei devagar, sentindo a exaustão física ainda presente, mas menos intensa, porque algo dentro de mim havia mudado. A força não vinha apenas do corpo, vinha da fé, do amor, da certeza de que não estávamos sozinhos. Enquanto organizava o pequeno café da manhã, pensei nos últimos dias. A queda no trabalho, a sensação de desamparo, a intervenção que senti, a solidariedade dos colegas e a compreensão do patrão. Tudo parecia ter sido um divisor de águas. Eu ainda enfrentaria fome, ainda sentiria cansaço, ainda haveria obstáculos, mas a perspectiva era diferente. Havia aprendizado, havia uma força invisível, havia fé que se traduzia em ação. Mamãe, posso ajudar? Perguntou Sofia, já acordando, com os olhos brilhando. Claro, meu amor, disse, entregando-lhe a tigela de frutas murchas. Vamos fazer juntos, cada um fazendo sua parte. Enquanto distribuíamos o pouco que tínhamos, senti uma sensação de paz que não experimentava há muito tempo. Cada gesto deles, cada sorriso, cada pergunta simples era combustível para continuar. Não era sobre riqueza, não era sobre abundância, era sobre estar presente, sobre aproveitar o que tínhamos, sobre transformar pequenas ações em significado. Depois do café, organizei as tarefas do dia, roupas para lavar, chão para varrer, pequenos consertos que podiam melhorar nossa rotina. Cada decisão era consciente, cada escolha carregava propósito. Percebi que mesmo em meio à pobreza e à luta diária, havia poder em pequenas mudanças, em cada esforço, em cada ato de cuidado e amor. Enquanto lavava roupas e conversava com as crianças, pensei em como a vida sempre seria um desafio. Haveria dias mais duros, momentos de fraqueza, momentos de dúvida. Mas o que mudara era minha perspectiva. Eu havia sentido algo maior me sustentando, algo que transformava o medo em coragem, a dor em aprendizado, a escassez em criatividade. Cada pequena vitória agora tinha mais valor.
Cada sorriso, cada gesto de carinho, cada esforço se tornava significativo. Mamãe, você acha que a gente vai conseguir? Perguntou Joãozinho, segurando minha mão, como se pedisse permissão para acreditar. Vamos conseguir, respondi firme, mas com ternura. Pode ser devagar, mas cada dia a gente vai melhorar. O importante é não desistir, é acreditar que mesmo nas dificuldades sempre há um caminho. A tarde chegou e com ela o calor, o barulho da rua, os vizinhos passando e comentando sobre o que viram no galpão. Mas, ao invés de medo ou vergonha, senti força. Cada interação era um lembrete de que eu podia continuar, que a vida podia ser dura, mas também podia ser suportável, bonita em pequenos detalhes, cheia de significado nas ações simples e no amor compartilhado. Enquanto meus filhos brincavam com restos de papel e pedaços de pano, vi uma possibilidade que antes não enxergava. Que, mesmo sem muito, era possível criar momentos de alegria, instantes que fortaleciam não só o corpo, mas a mente e o espírito. Cada risada, cada invenção deles, cada pergunta curiosa era um lembrete silencioso de que a vida continuava e que nós podíamos escolher como enfrentá-la. À noite, quando todos já estavam cansados e deitados, sentei-me sozinha na pequena sala iluminada por uma luz fraca da rua que entrava pela janela. Respirei fundo e pensei no dia que passou, no que viria e no que tínhamos conquistado juntos, mesmo que de forma mínima. A fé que sentira quando estive caída se tornou a força que me permitia planejar, agir e sonhar, ainda que de maneira simples. Obrigada, murmurei baixinho, mais para mim mesma do que para alguém, por não me deixar desistir, por me mostrar que sempre há um caminho. Senti uma paz silenciosa, a certeza de que, apesar dos desafios diários, havia uma força que nos acompanhava, que nos protegia, que nos dava coragem. O amanhã seria outro dia, cheio de lutas, cheio de cansaço, mas também cheio de possibilidades, cheio de amor, cheio de fé. Enquanto apagava a pequena lâmpada e ouvia a respiração tranquila dos filhos, percebi que a vida não prometia facilidade, mas prometia oportunidades de amor, sacrifício e crescimento. E naquele silêncio, com o coração leve e a mente tranquila, senti que cada dificuldade podia ser enfrentada, cada medo podia ser superado, cada lágrima podia se transformar em aprendizado. O amanhã viria, e com ele novos desafios, novas lições e novos momentos de fé e esperança. Mas eu estava pronta. Estávamos todos prontos. E mesmo com o pouco que tínhamos, sentia que a vida, apesar de dura, podia ser plena, cheia de amor, proteção e força silenciosa, gravando na memória a certeza de que, mesmo nas quedas mais profundas, sempre existia um caminho para se levantar e seguir adiante. Às vezes, a vida nos coloca em situações tão duras que parece impossível continuar. Mas é justamente nesses momentos, quando a fome aperta, o corpo fraqueja e o coração se sente sozinho, que descobrimos forças que nem imaginávamos ter. Cada gesto de amor, cada ato de coragem, cada instante de fé pode se tornar um farol, iluminando não só o nosso caminho, mas também o daqueles que nos cercam. A história que acabamos de viver nos lembra que mesmo diante das maiores dificuldades, a esperança pode surgir, silenciosa e poderosa, transformando dor em aprendizado, medo em fé e desespero em força para recomeçar. Se você se emocionou com essa jornada, compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de coragem hoje. Comente o que mais tocou seu coração e deixe seu like para que mais pessoas possam se inspirar. Inscreva-se para continuar recebendo histórias que mostram a força do amor, da fé e da resiliência humana. E agora eu te pergunto, se você estivesse no lugar dessa mãe, até onde iria para proteger aqueles que ama? Até onde sua fé e coragem poderiam te levar?